Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre abominação. Abominar é repelir com horror, com asco, aborrecer, detestar e odiar. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas que o Senhor aborrece. Essas 6 coisas que logo se transforma em 7. A progressão de 6 coisas para 7 tem por intuito chamar a atenção, submetendo a lista completa de coisas que Deus aborrece. Ele aborrece 6 coisas, mas a 7ª é pior que todas. Abominação é tudo que é contrário ou detestável a Deus ou ao seu povo, como a idolatria, a imoralidade, porque o Deus vivo rejeita os rebeldes, porque Ele é santo. Glória a Deus. O céu é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Que casa lhe edificaria? E que lugar seria seu descanso? A mão dele fez todas as coisas, e assim todas elas vieram a existir. Mas eis para quem olhará Deus: para o humilde e contrito de espírito, que treme da sua palavra, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. A palavra do Deus vivo é uma palavra que deve ser respeitada, pois ela é a constituição mundial dos servos do Senhor, daqueles que servem ao reino de Deus, sendo cidadão dos céus aqui na terra. Porque todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Jesus, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E esta palavra deve ser ouvida com toda a atenção, entendida e atendida, porque ela é a palavra do Deus vivo, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e a espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Olhos altivos, conforme está em Provérbios 6,17. Os olhos altivos estão no homem que tem um coração altivo, que está listado em primeiro lugar na relação que o Deus vivo abomina. O desdém contra os outros, com olhar de desprezo e arrogância, altivez e soberba, com comportamento distanciado e diferença, é por causa do orgulho e egoísmo, que considera os outros indignos de serem olhados. Essa altivez de considerar-se superior aos outros, devemos levar em alta conta o primeiro pecado, que originou-se no abuso da liberdade concedida aos seres criados, que foram equipados com o uso do livre-arbítrio, que denotam a vontade livre de escolha nas suas decisões próprias, de formas livres, sem consultar o Deus vivo, com uma liberdade de atuação segundo próprio discernimento. Deus não é o autor criador do pecado para todos, pois cada um é o autor do seu próprio pecado. Quem primeiro pecou foi Lúcifer, com o orgulho e egoísmo, com um comportamento que denota arrogância, aquela arrogância ou soberba. Portanto, olhos altivos, gerado pelo orgulho e egoísmo, a primeira das 7 coisas a serem listadas, um pecado que está por trás da queda dos anjos caídos, que foi a base fundamental do pecado, o egoísmo. Jesus é imagem
do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas existentes e nele subsistem todas as coisas que existiu, existe e existirá, conforme está escrito na palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. A sabedoria habita com a prudência, possuindo o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, conforme está escrito em Provérbios 8, de 12 a 14. A gente que é pura aos olhos e contudo nunca foi assim lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima, a gente cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens, conforme está escrito em Provérbios 30, de 12 a 14. O Deus vivo livra o povo aflito, mas os olhos altivos ele os abate, conforme está escrito em Salmos 18, 27. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Glória a Deus. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, conforme está escrito em Isaías capítulo 2, versículos 11 e 12. Língua mentirosa, conforme está escrito em Provérbios 6, 17. A língua mentirosa é um dos pecados mais comuns entre os homens, desde a piada e até mesmo um sorriso, porque na expressão facial em que os lábios se distendem para os lados e os cantos da boca se elevam ligeiramente, pode expressar alegria, amabilidade, contentamento, aprovação, mas também ironia, desdém e malícia. Deus aborrece tal pecado
e para ele esse pecado é abominável. Ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que os buscam a morte, conforme está escrito em Provérbios 21:6. A língua falsa odeia aqueles a quem ele tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína, conforme está escrito em Provérbios 26:28. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento, conforme está escrito em Provérbios 12:19. Mãos que derramam sangue inocente, conforme está escrito em Provérbios 6:17. Os culpados são assassinos, porque emboscam para derramar sangue. Espreitam sem razão o inocente, conforme está escrito em Provérbios 1:11. Seus pés correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue, conforme está escrito em Provérbios 1:16. Seus olhos e seus corações não atentam senão para as suas ganâncias, para derramar sangue inocente e para praticar a opressão e a violência, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 22, versículo 17. Recebem peitas para derramar sangue, recebem usura e ganhos ilícitos e usa de avareza com o seu próximo, oprimindo-o, mas do Senhor nosso Deus se esquecem, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Tem olhos altivos, língua mentirosas e mãos que derramam sangue inocente, conforme está escrito em Provérbios 6:17. Coração que maquina projetos iníquos, conforme está escrito em Provérbios 6:18. O homem interior, o coração, a alma é corrupto com planejamento maligno, visando o benefício próprio em detrimento de outras pessoas, que inventa inúmeras imaginações que são planos para a prática do mal, traçando planos complicados que produzem confusões. O homem corrupto é corrupto de dentro para fora, porque não há nele santidade espiritual, pois é uma pessoa pútrida e espalha sua podridão com alegria feroz. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre todos, com milhares de milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de todos presentes, o qual foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, onde
os varões israelitas mataram, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual o Deus vivo ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 2, versículos 23 e 24. O triunfo dos iníquos é breve, a alegria dos mesmos é apenas do momento, porque sempre querem seguir a vereda antiga, pisando o seu próximo, os quais andam por veredas tortuosas, pois são iníquos nas suas carreiras. Mas o Deus vivo abomina aquele com coração que maquina projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal, conforme está escrito em Provérbios 6, 18. Pés que se apressam a correr para o mal. Existem aquelas pessoas que se apressam a correr para o mal, pois aquilo que foi planejado no coração logo é posto em prática na realidade pelos pés, que é o agente dos movimentos corpóreos e das expressões externas, considerados pés ruins que correm em lugar de andar, porque estão ansiosas para praticar o mal, pois a mente é criminosa e tais pessoas desfrutam do mal. Pessoas pecadoras profissionais que seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidades e desolação, e a destruição acham-se nas suas estradas, porque pecar é a única razão de sua existência. Para os salvos em Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus será a confiança que guardará os pés de serem presos, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 3, 26. Que devemos viver sempre como filho do Deus vivo em Cristo Jesus, aos pés de nosso Pai Celestial, com os pés em segurança por todos os teus caminhos durante a nossa caminhada na fé, com os pés firmados na rocha verdadeira em Cristo Jesus, não inclinando o coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade e não com medo de suas gulodices, conforme está escrito em Salmo 141, 4. Mas infelizmente existem aqueles que agem sem refletir, que os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue, conforme está escrito em Provérbios 1,16. Seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho do Seol, conforme está escrito em Provérbios 5:5. Piscam os olhos,
faz sinais com os pés e acenam com os dedos, conforme está escrito em Provérbios 6:13. Andam sobre as brasas sem que se queime, e seus pés são pessoas turbulentas e obstinadas. Não param em casa os seus pés, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 7:11. Todos os seus pensamentos são contra as outras pessoas e soltam a boca para o mal e com a língua tramam enganos contra seu próximo, conforme está escrito em Salmos 50:19. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e desolação, e a destruição acham-se nas suas estradas, conforme está escrito em Isaías 59:7. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, conforme está escrito em Romanos 3:15. Testemunha falsa que profere mentiras, conforme está escrito em Provérbios 6:19. As testemunhas falsas que proferem mentiras, dizem mentiras em tribunais, buscando prejudicar seu próximo. Quem fala a verdade manifesta a justiça, porém a testemunha falsa produz a fraude, conforme está escrito em Provérbios 12:17. A testemunha verdadeira não mentirá. A testemunha falsa, porém, se desboca em mentiras, conforme está escrito em Provérbios 14:5. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentira não escapará, conforme está escrito em Provérbios 19:5. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá, conforme está escrito em Provérbios 19:9. As testemunhas falsas que proferem mentiras e têm por pai o diabo, a quem satisfazer os desejos dele, pois ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, conforme está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Os que semeiam contenda entre os irmãos, conforme está escrito em Provérbios 6:19. Este é o sétimo pecado da lista e presumivelmente o pior de todos, embora não pareça haver uma progressão de males menores para maiores dentro dessa enumeração. Mas o pecado de contenda é maior, porque o pecado de assassinato, o pecado do assassinato fica só entre as pessoas envolvidas para serem condenadas ao lago do fogo eterno. Já o pecado de contenda não para nas pessoas envolvidas, vai gerando mais pecadores até encontrar alguém para ficar com o que contaram. Não contendas com um irmão sem motivo, não te havendo ele feito mal, conforme está escrito em Provérbios 3:30.
Semear discórdia é pior do que assassinato, porque entre os irmãos deve haver harmonia, com a excelência do amor fraternal, pois quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre, conforme está escrito em Salmos 133, de 1 a 3. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo, conforme está escrito em Provérbios 3, 32. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, conforme está escrito em Provérbios 11, 1. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite, conforme está escrito em Provérbios 11, 20. Os desígnios dos maus são abominações para o Senhor, mas as palavras dos limpos lhes são aprazíveis, conforme está escrito em Provérbios 15, 26. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune, conforme está escrito em Provérbios 16, 5. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Quando te suplicar com voz suave, não o creias, porque 7 abominações há no teu coração, conforme está escrito em Provérbios 26, 24 e 25. Na visão da grande meretriz assentada sobre a besta, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 17, versículos 4 e 5. Portanto, vós, todos os moradores da terra, não cometam tais abominações, sejam fiéis para com Deus vivo e com seu próximo. Adorem ao Deus vivo e amem ao próximo. Faça o bem e rejeite todo mal, em nome de Jesus. Santificai-vos em jejum, congregai-vos todos os moradores da terra, na casa do Senhor nosso Deus, e clamai o Senhor na congregação mais próxima de suas casas. O Senhor nosso Deus é o verdadeiro Deus.
Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Teme ao Senhor vós todos os moradores da terra, porque aproxima-se o dia do arrebatamento da igreja. Recebam as suas bênçãos hoje, recebam as suas vitórias agora, em nome de Jesus. Tenham a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Deus vivo abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia, glória a Deus.